veio lá da glória, morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Olá, dando continuidade aos nossos temas dessa semana, hoje iremos entender um pouquinho mais sobre chamados à liberdade. Acompanhe esse estudo com Pedro Rosa. Olá, amigo, é um prazer estar novamente trazendo mais um tema desta Semana Santa, em que estamos estudando sobre as marcas de Cristo. Hoje o assunto é liberdade, tema importantíssimo. E antes de entrar nele, vamos orar? Grande e poderoso Deus, neste momento pedimos a iluminação do Santo e Bom Espírito para apresentarmos esse tema tão lindo, tão importante sobre a liberdade. Não só estudando sobre a liberdade, mas também a importância que é sabermos o que fazer com ela. Portanto, ó Pai querido, tenha de nós misericórdia. Ilumine-nos agora e abençoe a cada um dos nossos ouvintes, dos nossos amigos que estão assistindo e que ainda irão assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Chamados para a liberdade, ou chamados à liberdade. Todos nós recebemos da parte de Cristo um chamado para a liberdade. Isto é muitíssimo, muitíssimo claro quando estudamos os ensinos de Jesus. Conta a história que certa vez um pai caminhava com seu filho e ele viu um passarinho numa gaiola. E ele então falou insistentemente com o pai: pai, compra aquele pássaro e vamos soltá-lo. E então o pai fez isso, comprou, mas o dono do pássaro disse: olha, esse pássaro não sabe voar. Ele que foi criado na gaiola, e se soltar, ele não vai sobreviver. Mas eles tentaram. Soltaram o pássaro saltou, caiu, e assim eles insistiram, tentaram várias vezes, mas o pássaro caía, e de repente tentaram mais uma vez, e aí o pássaro caiu, já cansado, e machucou-se e morreu. E aí eles aprenderam a grande lição. Pai e o filho pensaram que o pássaro não estava precisando apenas de liberdade. De nada valeu a liberdade com ele se ele não soubesse voar. Primeiro ele precisava aprender a voar antes da liberdade. Isso nos ensina preciosas lições, sem dúvida alguma. E o assunto que nós vamos abordar hoje é exatamente a liberdade. É algo de que todos precisam. Nós vamos fazer a nossa leitura de hoje na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. E nós vamos ler do 13 até o 26. Capítulo 5, 13 a 26. Vamos parte por parte, porque há preciosas lições nesse capítulo que nós precisamos tirar. Então começa assim o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência
da carne. Observando o texto que acabamos de ler, notam-se três importantes verdades sobre a liberdade cristã, aos quais tomaremos para guiar o nosso estudo nesse momento. Primeiro, o que é a liberdade? Segundo, como viver a liberdade? O terceiro, os efeitos ou os resultados da liberdade na nossa vida. O que é liberdade? Primeiro, Paulo está falando ali da importância do espírito de servir. Mediante a fé em Cristo Jesus, Gálatas 2,16, ele fala do serviço desinteressado. Também tem o servir por amor, que é o ágape, com forte consideração e afeição ao servir. Isso é diferente de servir como escravo. Servir voluntariamente, servir por amor. E Paulo está então procurando deixar claro que aquele que está em Cristo, aquele que está no Espírito, aquele que não está na carne, ele procura servir e usar essa liberdade por amor, o amor ágape, esse amor desinteressado. A segunda grande verdade que aprendemos do texto que estamos estudando é como viver a liberdade cristã. Paulo ensina em 3 pontos como os filhos de Deus podem viver melhor em liberdade. E aí nós precisamos ler dos versos 17 até o 23, que diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então vejam estas importantes, 3 pontos importantes que o apóstolo Paulo procura colocar aqui. O primeiro ponto, ele diz, para viver a liberdade cristã, é preciso ter consciência do grande conflito que envolve. Na realidade, vivemos um conflito, uma luta entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. E eu às vezes fico pensando que cada um puxa para a sua fonte de origem. A carne, ela procura fazer tudo que leva de volta à sua fonte de origem, ao pó, à morte e ao pó. O Espírito, agora associando ao fôlego que Deus colocou no homem, ele faz tudo para levar-nos, conectar-nos, ligar-nos à fonte que é Deus. A fonte que é Deus. Por isso, Paulo fala então dessa luta. A vontade da carne, ele mostra aí os frutos da carne, ele mostra também o fruto do Espírito, conforme acabamos de ler. Queridos, o segundo ponto é viver a liberdade cristã. Precisamos rejeitar as obras da carne. Como já mencionei, as obras da carne nos levam à destruição, à morte, nos levam de volta ao pó.
precisamos, então, para termos a liberdade cristã, rejeitar as obras da carne. E o terceiro ponto, viver a liberdade cristã só é possível quando somos guiados pelo Espírito. E aí Paulo apresenta os frutos do Espírito e diz que contra estes não existe lei. Contra o fruto do Espírito, ele descreve ali várias virtudes que são vistas no fruto do Espírito. E não existe nenhuma lei contrariando isto. Avançando, o ser humano é chamado a viver liberdade em Cristo. Isso é muito importante. Nós somos chamados a viver a nossa liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo jamais encontrará conformidade nas propostas alternativas de liberdade limitada do mundo em que vivemos. E as pessoas às vezes até ficam tentando dizer que aquele que vive princípios da fé cristã, aquele que se apega a Deus, que ele não tem liberdade, ele não pode fazer isso, não pode fazer... Não, é o contrário. Este sim que tem liberdade. E liberdade plena, liberdade plena. Quem está em Cristo tem liberdade. E foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade vos libertará. E ele acrescenta mais, em São João 8:36, se porém o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho nos libertar, Jesus disse, se o Filho libertar alguém, essa pessoa é livre. Alcança a liberdade, querida. A terceira grande verdade é que aprendemos do texto que estamos estudando sobre o alcance pessoal e coletivo da liberdade provida por Cristo. Estar em Cristo implica em crucificar, eslauroção, matar, pregando numa cruz. Nesse caso, sacrificar a carne ou o eu pecaminoso e procurar viver e andar no Espírito. É os versículos 24 até o 26, que diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, procurando provocar uns aos outros, não. Não tende inveja uns dos outros. E aí é que Paulo encerra este capítulo 5 de Gálatas, deixando esta verdade. É preciso crucificar o eu. E no capítulo 2 de Gálatas, o verso 20, Paulo fala a experiência dele. Já estou crucificado com Cristo, logo já não é eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que colocação linda. Então é preciso crucificar o eu, matar o eu, pregar na cruz. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me a livre alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honrar. A terceira grande verdade que aprendemos no contexto que estamos estudando é sobre o alcance pessoal e coletivo.
Queridos, o pecado gera 3 graves consequências ao pecador. É os 3 Cs: a culpa, a condenação e o castigo. A culpa, a condenação e o castigo. Os 3 Cs. Primeiro é a liberdade da culpa do pecado. Precisamos ter liberdade para nos livrar da culpa do pecado. Certeza de que Deus, através de Cristo, nos perdoou. Segundo, a liberdade da condenação da lei. Paulo disse que aqueles que têm o fruto do Espírito não têm como a lei os condenar, porque contra essas coisas não existe nenhuma lei. A lei não condena aquele que está certo, aquele que está correto. Terceiro é a liberdade do castigo eterno. Liberdade do castigo eterno. Liberta-nos, Cristo quer nos libertar do castigo eterno, da morte eterna. Modelos de liberdade que inspira testemunhos e conquistas, como as liberdades civis, as liberdades políticas, a liberdade religiosa. Todas estas iniciativas, historicamente, tiveram origem com pessoas cristãs. Foram iniciadas e promovidas a partir de países cristãos e dali disseminadas para o restante do mundo. Que bonito. Então, a liberdade civil, a liberdade política, a liberdade religiosa só é possível vir de mentes cristãs. Cristãos. Somente estes poderão pensar na importância das pessoas desfrutarem dessas liberdades. E foram países cristãos que iniciaram tudo isso e depois espalharam para o mundo. Vamos refletir. Jesus veio. Se Jesus não tivesse nascido, não teríamos esperança de resgate. Se Jesus não tivesse vivido, não teríamos um exemplo de vida. Se Jesus não tivesse morrido, vicariamente não teríamos um substituto. Se Jesus não tivesse ascendido, não teríamos a expectativa de sua volta. Se Jesus não tivesse sido entronizado, não teríamos o intercessor. Se Jesus não tivesse iniciado o juízo investigativo, não teríamos vindicação. Se Jesus não tivesse que concluir sua obra, não teríamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Se Jesus não tivesse feito tudo isso, não teríamos a experiência da redenção. Se Jesus não fosse quem ele é e não fizesse o que ele fez, faz e ainda fará, não conheceríamos o que é a verdadeira liberdade. Ele tem levantado suas mãos e mostrado as marcas dos cravos e dito: foi por você também que eu morri. Foi por você que eu fiz todo esse sacrifício. Foi por você que eu suei gotas de sangue. Foi por você que eu passei fome, sede. E foi por você que despido me pregaram numa cruz, onde a vergonha foi total de o próprio sol esconder o seu rosto, desaparecer por algumas horas, vindo escuridão sobre a cruz. Foi por você que eu me sujeitei. Deus te abençoe ricamente, que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine. Enquanto nós vamos cantar mais uma vez Cordeiro de Deus. Sim, este hino maravilhoso. Vamos lá? Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador.
pela educação ministrada, pelos ensinamentos profundos que cruzaram milênios e têm chegado até os nossos dias, deste Mestre por excelência, Jesus Cristo. Ó Pai, que os ensinos de Cristo realmente entrem em nossa vida, transformem nosso coração e que nos tornemos verdadeiramente pessoas diferentes, pessoas que estão valorizando aquilo que é eterno acima do terreno, aqueles que estão focados no dia em que o Senhor há de vir, para levar a sua igreja a viver para sempre contigo no reino da glória. Até lá, que o Senhor cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.